Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. O Casal que Mora ao Lado, um livro escrito por Sharila Pena. Capítulo 01. Anne sente a acidez revirar no estômago e subir pela garganta, a cabeça gira. Ela bebeu demais. Cynthia encheu sua taça a noite toda. Anne pretendia estabelecer um limite, mas perdeu o controle. Não sabia de que outra forma poderia passar aquela noite. Agora não faz ideia da quantidade de vinho que tinha bebido durante aquele jantar interminável. Teria que tirar o leite do peito e jogar fora pela manhã. No calor da noite de verão, ela se retrai e observa a anfitriã com os olhos semicerrados. Cynthia está nitidamente flertando com o marido de Anne, Marco. Por que tolera isso? Porque o marido de Cynthia, Graham, permite que isso aconteça. Anne está irritada, mas se vê impotente. Não sabe como dar um basta à situação sem parecer patética e ridícula. Estão todos bêbados. Por isso, ela tenta ignorar o flerte, atormentando-se em silêncio, e continua tomando vinho. Não é mulher de fazer cena, não gosta de chamar atenção. Cynthia, por sua vez, os três, Anne, Marco e o reservado marido de Cynthia, Graham, observando-na como se estivessem enfeitiçados. Marco, em especial, parece não conseguir desviar os olhos de Cynthia. Ela se aproxima um pouco demais dele ao se inclinar para encher sua taça, o decote tão profundo que Marco praticamente roça o nariz nele. Anne lembra a si mesma que Cynthia flerta com todo mundo. Sua beleza é tão extraordinária que ela não consegue deixar de fazer isso. Porém, quanto mais Anne observa a cena, mais se pergunta se, na verdade, poderia estar acontecendo alguma coisa entre Marco e Cynthia. Nunca desconfiou de nada antes. Talvez o álcool a esteja deixando paranoica. Não, decide ela. Os dois não estariam se comportando desse jeito se tivessem algo a esconder. Cynthia está mais empenhada no flerte do que Marco. Ele é o alvo lisonjeado das atenções dela. Marco também é quase excessivamente bonito. Com o cabelo preto desalinhado, os olhos castanhos e o sorriso encantador, sempre chamou a atenção. Eles formam um casal incrível, Cynthia e Marco. Anne diz a si mesma que basta. Diz a si mesma que é evidente que Marco é fiel. Sabe que ele é devotado à família. Ela e a filha são tudo para ele. Ele ficará ao lado dela. Anne toma mais um gole do vinho. Não importa o que aconteça. Mas, ao observar Cynthia se debruçando sobre o marido, Anne fica cada vez mais ansiosa e irritada. Está quase 10 quilos acima do peso, mesmo 6 meses depois de dar à luz. Achou que a essa altura já estaria com o corpo de antes, mas aparentemente isso leva pelo menos um ano. Precisa parar de olhar os tabloides no caixa do supermercado e ficar se comparando com todas aquelas celebridades com personal trainers que já estão lindas poucas semanas depois do parto. Contudo, mesmo em sua melhor forma, Anne jamais seria páreo para mulheres como Cynthia, a vizinha mais alta e mais curvilínea. Com suas pernas esguias, cintura fina e seios fartos, pele de porcelana e cabelo caindo pelas costas, preto. E Cynthia está sempre vestida de forma impecável, com sapatos de salto alto e roupas sensuais, mesmo para uma reuniãozinha em casa, com outro casal. Anne não consegue se concentrar na conversa. Sua atenção se volta para a lareira de mármore, igual à de sua própria sala, do outro lado da parede que dividem com Cynthia e Graham. Eles moram em casas geminadas de tijolinhos, típicas desta cidade no norte do estado de Nova York, construídas no fim do século XIX. Todas as casas da rua são semelhantes, de estilo italiano, restauradas, caras. A de Anne e Marco fica no fim da rua. E todas exibem poucas diferenças de gosto e decoração. São pequenas obras-primas. De forma desajeitada, Anne pega o celular sob a mesa e confere a hora. É quase 1 da manhã. Foi ver como estava a filha à meia-noite. Marco foi à 00:30. Depois ele saiu para fumar no quintal com Cynthia, enquanto Anne e Graham permaneceram um tanto acanhados à mesa de jantar, mantendo um diálogo atravancado. Ela deveria ter ido para o quintal com eles. Talvez estivesse correndo uma brisa. Mas não foi, porque Graham não gosta de fumaça de cigarro, e seria falta de educação.
ou pelo menos falta de consideração, deixá-lo sozinho em seu próprio jantar. Assim, por uma questão de boas maneiras, ela ficou. Graham, um vaz como ela, é muito educado. O motivo de ter se casado com uma mulher vulgar como Cynthia é um mistério. Cynthia e Marco voltaram do quintal há alguns minutos, e Anne quer desesperadamente ir embora, apesar de todos estarem se divertindo. Ela olha para o monitor da babá eletrônica na beirada da mesa, a luzinha vermelha brilhando como a ponta de um cigarro. A tela está quebrada, ela deixou o aparelho cair alguns dias antes, e Marco não teve tempo de trocá-lo, mas o áudio ainda funciona. De repente, ela tem dúvidas, sente que aquilo tudo foi um erro. Quem vai a um jantar na casa dos vizinhos e deixa a filha sozinha em casa? Que tipo de mãe faz uma coisa dessas? Ela sente aquela agonia familiar se aproximando. Não sou uma boa mãe. E daí que a babá cancelou? Eles deveriam ter trazido Cora. Deveriam ter botado a filha no cercadinho portátil. Mas Cynthia havia vetado a presença de crianças. Deveria ser uma noite só de adultos para comemorarem o aniversário de Graham. Esse foi mais um motivo para Anne ter passado a antipatizar com a vizinha, que outrora era uma boa amiga. Cynthia não gosta muito de crianças. Que tipo de pessoa diz que um bebê de 6 meses não é bem-vindo a um jantar? Como Anne permitiu que Marco a convencesse de que não haveria problema? Era uma irresponsabilidade. Ela se pergunta o que as outras mães do grupo pensariam se contasse a elas. Nós deixamos nossa filha de 6 meses sozinha em casa e fomos a um jantar na casa dos vizinhos. Imagina todas elas boquiabertas, chocadas, o silêncio constrangedor. Jamais contará a elas. Seria banida do grupo. Ela e Marco discutiram por causa disso antes da festa. Quando a babá telefonou para dizer que não poderia ir, Anne se ofereceu para ficar em casa com a filha. Não queria ir ao jantar mesmo. Mas Marco não aceitou. Você não pode simplesmente ficar em casa, objetou ele durante a discussão na cozinha. Por mim, tudo bem, afirmou Anne, a voz baixa. Não queria que Cynthia os ouvisse do outro lado da parede, discutindo por causa do jantar. Vai ser bom para você sair de casa, argumentou Marco, também abaixando o tom de voz. Então acrescentou. Você sabe o que a médica disse. Ela passou a noite toda tentando decidir se esse último comentário tinha sido feito por crueldade ou egoísmo, ou se ele estava realmente tentando ajudar. Por fim, cedeu. Marco a convenceu de que, com a babá eletrônica, eles poderiam ouvir a filha sempre que ela se mexesse ou acordasse. Eles dariam uma olhada na menina de meia em meia hora. Nada de mal aconteceria. É 1 hora da manhã. Ela deveria dar uma olhada na filha agora ou apenas tentar convencer Marco a ir embora. Anne só queria ir para casa dormir. Só queria que a noite acabasse. Ela segura o braço do marido. Marco, é melhor a gente ir. É 1 hora da manhã. Ah, não vão ainda não. Protesta Cynthia. Não é tão tarde assim. Ela obviamente não quer que a festa acabe. Não quer que Marco vá embora. Mas não se importaria se Anne fosse para casa. Anne tem certeza disso. Talvez não para você, retruca ela, e seu tom de voz sai áspero, apesar de estar bêbada. Mas eu preciso acordar cedo para amamentar Cora. Tadinha, diz Cynthia, e por algum motivo isso enfurece Anne. Cynthia não tem nem nunca quis ter filhos. Ela e Graham não têm filhos por opção. Convencer Marco a ir embora é difícil. Ele está decidido a ficar. Está se divertindo muito, mas Anne está ficando nervosa. Só mais uma, diz Marco para Cynthia, erguendo a taça, evitando o olhar da esposa. Ele está estranhamente feliz hoje, quase parece forçado. Anne fica imaginando o porquê. Marco tem andado calado em casa, distraído, até taciturno. Mas hoje, com Cynthia, está transbordando animação. Há algum tempo Anne sente que tem alguma coisa errada, mas ele não diz o que é. Não tem falado muito com ela ultimamente. É como se a ignorasse. Ou talvez esteja se afastando por causa da depressão pós-parto. Está decepcionado com ela. Quem não estaria? Hoje ele evidentemente prefere a bela e esfuziante Cynthia. Anne olha novamente o relógio e perde a paciência. Estou indo. Eu devia ter dado uma olhada em Cora à 1 da manhã. Ela volta os olhos para Marco. Você pode ficar o tempo que quiser, acrescenta, ríspida. Marco dirige a Anne um olhar penetrante, os olhos reluzindo. De repente, Anne pensa que ele não parece nem um pouco bêbado, mas ela se sente meio tonta. Eles vão brigar, na frente dos vizinhos. Sério. Anne olha ao redor à procura da bolsa, pega a babá eletrônica, lembra que o aparelho está ligado na tomada e se inclina para tirá-lo, ciente de que todos estão olhando para seu quadril avantajado. Que olhem! É como se estivessem todos contra ela, como se fosse uma estraga-prazeres. As lágrimas começam a brotar, mas elas detêm. Não quer chorar na frente de ninguém. Cynthia e Graham não sabem da depressão pós-parto. Não entenderiam. Anne e Marco não contaram a ninguém, com exceção da mãe de Anne. Há pouco tempo, Anne contou a ela. Sabe que a mãe não vai dizer nada a ninguém, nem mesmo ao pai dela. Não quer que ninguém mais saiba e desconfia de que Marco pensa da mesma forma, embora ele não tenha dito isso claramente. Mas fingir o tempo todo é exaustivo.
Quando está de costas, ouve o arrependimento de Marco em seu tom de voz. Você tem razão. É tarde. Precisamos ir, diz ele. Anne ouve o tinido da taça sendo deixada sobre a mesa. Ela dá meia volta, afastando o cabelo dos olhos com as costas da mão. Precisa desesperadamente cortar o cabelo. Abre um sorriso falso e diz: o próximo jantar é lá em casa. Em silêncio, acrescenta: onde nossa filha mora. E espero que ela chore o tempo todo e estrague a noite de vocês. Vou convidá-los quando os dentes começarem a nascer. Em seguida, os dois vão embora. Não há nenhum pertence da filha para pegar. Apenas a bolsa de Anne e a babá eletrônica, que ela joga na bolsa. Cynthia parece irritada com a saída súbita deles. Graham se mostra neutro. Anne e Marco atravessam o vão da magnífica porta da frente e descem a escada. Para se equilibrar, Anne segura o corrimão entalhado de forma elaborada. São apenas alguns passos até chegar à escada de sua própria casa, com um corrimão semelhante e uma porta igualmente magnífica. Anne caminha à frente de Marco, sem dizer nada. Talvez não fale com ele pelo resto da noite. Sobe os degraus da escada e se detém. O que foi? Pergunta Marco logo atrás dela, a voz tensa. Anne mantém os olhos fixos adiante. A porta está entreaberta, uns 5 centímetros. Tenho certeza de que a tranquei, exclama Anne, a voz estridente. Marco diz, sóbrio: talvez você tenha esquecido de trancá-la. Bebeu muito, mas Anne não dá ouvidos a ele. Já está dentro de casa, subindo correndo a escada e atravessando o corredor até o quarto da filha, com Marco ainda em seu encalço. Quando chega ao quarto do bebê e vê o berço vazio, ela grita. Capítulo 2. Anne sente o grito ecoar na cabeça e reverberar pelas paredes. Está por toda parte. Ela permanece diante do berço vazio, imóvel, a mão cobrindo a boca. Marco tateia a parede em busca do interruptor. Ambos fitam o local onde a bebê deveria estar. É impossível que ela não esteja ali. Cora não conseguiria sair do berço sozinha. Acabou de completar 6 meses. Chame a polícia, murmura Anne antes de se inclinar para a frente e vomitar, o vômito caindo no chão de tábua corrida por entre os dedos. O quarto da bebê, pintado num amarelo bem claro com desenhos de carneirinhos fazendo travessuras nas paredes, imediatamente é invadido pelo cheiro de bile e pânico. Marco não se move. Anne ergue os olhos para ele. Está paralisado, em estado de choque, olhando para o berço vazio como se não acreditasse no que via. Anne vê o medo e a culpa em seus olhos e solta um gemido, um som horrível, agudo, como o de um animal agonizante. Marco continua imóvel. Anne dispara pelo corredor rumo ao quarto deles, pega o telefone na mesinha de cabeceira e liga para o serviço de emergência, as mãos trêmulas sujando de vômito o aparelho. Marco finalmente sai do transe. Do outro lado do corredor, ela fita o berço vazio e escuta os passos dele. Marco dá uma olhada no banheiro, bem no topo da escada, e passa rapidamente pela esposa a caminho do quarto de hóspedes. Por fim, chega ao último cômodo do corredor, que eles transformaram em escritório. Mas, enquanto ele se desloca pela casa, Anne se pergunta, friamente, por que o marido está fazendo isso? É como se uma parte de sua mente estivesse pensando de forma racional. A filha não sabe andar. Não pode estar no banheiro, no quarto de hóspedes ou no escritório. Alguém a raptou. Quando a funcionária do serviço de emergência a atende, Anne grita: alguém levou minha filha. Ela mal consegue se acalmar para responder às perguntas feitas pela atendente. Senhora, procure ficar calma. A polícia está a caminho. Anne desliga o telefone. Está tremendo. Sente que vai vomitar de novo. Pensa no que aquilo vai parecer. Eles deixaram a filha sozinha em casa. Será que isso é ilegal? Deve ser. Como vão se explicar? Marco surge no vão da porta do quarto, pálido. É culpa sua, grita Anne, os olhos arregalados, e passa por ele com um empurrão. Ela corre para o banheiro e vomita novamente, dessa vez na pia, e, em seguida, lava as mãos trêmulas e a boca. Vê de relance sua imagem no espelho. Marco está atrás dela. Os dois se olham. Sinto muito, murmura ele. Sinto muito. É minha culpa. E ele de fato sente muito. Ela sabe. Ainda assim, Anne ergue a mão e esmurra o reflexo do rosto dele no espelho, que quebra. Ela desaba, chorando. Marco tenta abraçá-la, mas Anne o afasta e desce a escada correndo. Sua mão está sangrando, deixando um rastro vermelho no corrimão. Um clima de irrealidade permeia tudo o que acontece em seguida. A confortável casa de Anne e Marco imediatamente se transforma em cena de crime. Anne está sentada no sofá da sala. Alguém colocou um cobertor em seus ombros, mas ela ainda está trêmula. Em estado de choque. Há viaturas paradas na frente da casa, as luzes vermelhas atravessando a janela, percorrendo as paredes brancas. Anne mantém o olhar fixo adiante, como se estivesse hipnotizada por elas. Com a voz embargada,
Marco deu à polícia uma rápida descrição da bebê. 6 meses de vida, loura, olhos azuis, por volta de 7 quilos, vestindo macacão cor-de-rosa bem claro e fralda descartável. Uma manta branca e leve também desapareceu do berço. A casa está cheia de policiais uniformizados. Eles se espalham e começam a vasculhar metodicamente os cômodos. Alguns usam luvas de borracha e trazem kits para coletar provas. A busca frenética de Anne e Marco pela casa nos poucos minutos que antecederam a chegada da polícia foi inútil. A equipe forense avança devagar. É evidente que não procura Cora. Está em busca de provas. A bebê desapareceu. Marco se senta no sofá, ao lado de Anne, e a abraça bem forte. Ela quer se afastar, mas não se move. Deixa o braço dele envolvê-la. O que pensariam se o afastasse? Ela sente cheiro de bebida no marido. Anne agora se culpa. É culpa dela. Quer culpar Marco, mas concordou em deixar a bebê sozinha. Deveria ter ficado em casa. Não. Deveria ter levado Cora para a casa dos vizinhos. Dane-se Cynthia. Ela duvida que Cynthia os teria expulsado e cancelado o jantar de Graham. Mas essa ideia lhe ocorreu tarde demais. Eles serão julgados pelos policiais e por todas as outras pessoas. É bem feito por terem deixado a filha sozinha. Ela pensaria a mesma coisa se acontecesse com outra pessoa. Sabe como as mães adoram julgar, como é bom julgar os outros. Pensa em seu próprio grupo de mães, que se encontram uma vez por semana na casa umas das outras para tomar café e jogar conversa fora, no que comentarão sobre ela. Mas alguém chegou. Um homem tranquilo, de terno escuro bem cortado. Os policiais o tratam com deferência. Anne ergue os olhos, fita os penetrantes olhos azuis e se pergunta quem será. Ele se aproxima, senta-se em uma das poltronas diante de Anne e Marco e se apresenta como detetive Rasbach. Então inclina-se para a frente. Contei-me o que aconteceu. Anne imediatamente esquece o nome do detetive, ou sequer chegou a registrá-lo. Só se lembra do detetive. Encara-o, motivada pela inteligência que vê em seus olhos. Ele vai ajudá-los. Vai ajudá-los a trazer Cora de volta. Ela tenta pensar, mas não consegue. Está ao mesmo tempo inquieta e entorpecida. Apenas fita os olhos atentos do detetive e deixa Marco falar. Nós estávamos na casa ao lado. Começa Marco, nitidamente nervoso. Na casa dos vizinhos. Ele se detém. Sim, diz o detetive. Marco hesita. Onde estava bebê? Pergunta Rasbach. Marco não responde. Não quer dizer a verdade. Recompondo-se, Anne responde por ele, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Nós a deixamos aqui, no berço, com a babá eletrônica ligada. Ela observa o detetive à espera de sua reação. Que pais horríveis. Mas o rosto dele não revela nada. Ficamos com a babá ligada e vínhamos vê-la o tempo todo. De meia em meia hora. Ela olha para Marco. Nunca imaginamos. Mas não consegue terminar a frase. Leva a mão à boca, os dedos sob os lábios. Quando foi a última vez que vocês vieram vê-la? Pergunta o detetive, tirando um caderninho de anotações do bolso interno do paletó. Eu vim à meia-noite, responde Anne. Estávamos vindo de meia em meia hora, e era minha vez. Ela estava bem. Estava dormindo. Eu vim à meia-noite e meia, diz Marco. Vocês têm certeza em relação à hora? Indaga Rasbach. Marco assente. Está olhando para os próprios pés. E essa foi a última vez que um de vocês veio vê-la? Foi, responde Marco, erguendo os olhos para o detetive, passando nervosamente a mão pelo cabelo preto. Vim ver como ela estava à meia-noite e meia. Era minha vez. A gente estava respeitando os horários. Anne assente. O senhor bebeu muito essa noite? Pergunta o detetive. Marco enrubesce. Teve uma reuniãozinha na casa ao lado. Bebi um pouco. Sim, admite. O detetive se vira para Anne. A senhora bebeu? Ela sente o rosto queimar. Mães que estão amamentando não devem beber. Ela quer mentir. Tomei um pouco de vinho no jantar. Não sei exatamente quanto. Era uma festinha. Anne fica se perguntando se parece estar muito bêbada. O que esse detetive deve estar pensando dela? É como se ele enxergasse sua verdadeira natureza. Ela se lembra do vômito no andar superior, no quarto da bebê. Será que ele consegue sentir o cheiro de álcool nela como ela sente em Marco? Anne se lembra do espelho quebrado no banheiro, a mão ensanguentada agora enrolada em um pano de prato limpo. Sente vergonha da impressão que devem estar passando para o policial, pais embriagados que abandonaram a filha de 6 meses. Serão acusados de algum crime. Isso é relevante? Pergunta Marco ao detetive. Pode comprometer a confiabilidade de suas observações, responde o detetive, imparcial. Ele não julga. Parece estar apenas em busca dos fatos. A que horas vocês saíram da festa? Era quase 1h30, responde Anne. Eu ficava o tempo todo olhando a hora no celular. Queria vir embora. Deveria ter vindo à 1 da manhã dar uma olhada nela. Era minha vez, mas achei que já estávamos de saída e fiquei tentando apressar Marco. Anne se sente terrivelmente culpada. Será que a menina teria desaparecido se ela tivesse vindo dar uma olhada na filha à 1 hora da manhã?
Naquele horário talvez ainda houvesse muitas maneiras de se evitar o sumiço de Cora. A senhora telefonou para o serviço de emergência a 1h27, diz o detetive. A porta da frente estava aberta, comenta Anne ao se lembrar do fato. A porta da frente estava aberta, repete o detetive. Estava uns 5 centímetros aberta. Tenho certeza de que a tranquei quando vim vê-la à meia-noite, garante Anne. Tem certeza mesmo? Anne reflete por um instante. Tinha certeza mesmo. Estava certa disso quando viu a porta da frente aberta. Mas agora, depois do que aconteceu, como ter certeza do que quer que fosse? Ela se volta para o marido. Você tem certeza de que não deixou a porta aberta? Tenho, responde ele. Não usei a porta da frente. Estava vindo pelos fundos para ver Cora. Lembra? O senhor usou a porta dos fundos, repete o detetive. Talvez eu não a tenha trancado todas as vezes, admite Marco, e cobre o rosto com as mãos. O detetive Rasbach observa o casal com atenção. Uma bebê desapareceu. Foi raptada de seu berço, segundo os pais, Marco e Anne Conte, aproximadamente entre 00h30 e 1h27 por um desconhecido, enquanto eles estavam em um jantar na casa ao lado. A porta da frente estava entreaberta. A porta dos fundos pode ter sido deixada destrancada pelo pai. Estava fechada, mas destrancada, quando a polícia chegou. Não há como negar a aflição da mãe. E do pai, que parece muito abalado. Mas toda a situação é estranha. Rasbach se pergunta o que de fato aconteceu. O detetive Jennings acena para ele. Com licença, diz Rasbach, afastando-se dos pais por um instante. O que foi? Murmura para Jennings, que segura um pequeno frasco de comprimidos. Encontrei isso no armário do banheiro. Rasbach pega o frasco de plástico transparente e analisa o rótulo. Anne Conte, sertralina, 50 mg. Rasbach sabe que sertralina é um antidepressivo poderoso. O espelho do banheiro lá de cima está quebrado, informa Jennings. Rasbach o encara. Ainda não foi ao andar superior. Mais alguma coisa. Jennings balança a cabeça negativamente. Por enquanto, não. A casa parece estar em ordem. Aparentemente não levaram mais nada. Vamos descobrir mais coisas com a equipe forense daqui a algumas horas. Muito bem, diz Rasbach, devolvendo a Jennings o frasco de comprimidos. Ele retorna à poltrona diante do casal e dá continuidade às perguntas. Volta-se para o marido. Marco, posso chamá-lo de Marco? O que você fez depois de vir olhar sua filha? À 00h30. Voltei para o jantar, responde Marco. Fumei um cigarro no quintal dos vizinhos. Você estava sozinho? Não. Cíntia foi fumar comigo. Marco enrubesce. Rasbach percebe. É a vizinha que nos convidou para o jantar. Rasbach volta a atenção para a esposa. É uma mulher atraente, com traços delicados e cabelo castanho brilhoso, mas agora está pálida. A senhora não fuma? Não. Mas Cíntia fuma, responde Anne. Eu fiquei sentada à mesa de jantar com Graham, o marido dela. Ele não gosta de fumaça de cigarro, e era aniversário dele. Por isso achei que seria falta de educação deixá-lo sozinho. Então, inexplicavelmente, acrescenta. Cíntia passou a noite toda flertando com Marco, e senti pena de Graham. Entendo, assente Rasbach. Ele avalia o marido, que parece desolado, e também nervoso e culpado. Dirige-se a ele. Então você foi para o quintal da casa ao lado pouco depois da 00h30. Faz ideia de quanto tempo passou lá? Em desalento, Marco faz que não com a cabeça. Uns 15 minutos, talvez. Viu ou ouviu alguma coisa? Como assim? O marido parece em estado de choque. A fala dele está arrastada. Rasbach pergunta o quanto ele teria bebido. Alguém aparentemente raptou sua filha entre 00h30 e 1h27. Você passou alguns minutos no quintal da casa ao lado, pouco depois de 00h30. Ele observa o marido, espera ele juntar as informações. A mim parece pouco provável que alguém sairia com um bebê pela porta da frente no meio da noite. Mas a porta da frente estava aberta, objeta Anne. Não vi nada, diz Marco. Tem uma viela atrás das casas desse lado da rua, observa o detetive Rasbach. Marco assente. Você notou alguém passando por ela? Ouviu algum barulho? Um carro? Acho que não, responde Marco. Desculpe, não vi nem ouvi nada. Ele cobre o rosto com as mãos novamente. Não estava prestando atenção. O detetive Rasbach já havia feito uma verificação naquela área antes de entrar na casa para conversar com os pais. Acha pouco provável, mas não impossível, que um desconhecido tenha saído com um bebê pela porta da frente da casa em uma rua como aquela, correndo o risco de ser visto. As casas são geminadas e dão direto na calçada. A rua é iluminada e tem bastante movimento de veículos e pedestres, mesmo durante a noite. Portanto, é estranho que a porta da frente estivesse aberta. Talvez estejam querendo despistá-lo. A equipe forense está coletando impressões digitais nela, mas Rasbach acha que não encontrarão nada. A porta dos fundos tem mais possibilidades. A maioria das casas, inclusive a da família Conte, tem uma garagem que se abre para a viela nos fundos da casa. Os quintais são compridos e estreitos,
cercados, e a maioria deles, inclusive da família Conte, tem jardim com árvores e arbustos. São relativamente escuros. Não há postes como na rua da frente. A noite está escura, sem luar. Ao sair pela porta dos fundos, quem quer que tenha raptado a criança precisaria apenas cruzar o quintal até a garagem, que dá acesso à viela. As chances de ser visto levando um bebê até um carro que o aguardasse ali são muito menores do que as chances de ser visto raptando um bebê pela porta da frente. A casa, o jardim e a garagem estão sendo diligentemente vasculhados pela equipe de Hasbach. Até agora, eles não haviam encontrado qualquer sinal da bebê desaparecida. A garagem está vazia e o portão estava aberto. É possível que alguém que estivesse no quintal da casa ao lado não tivesse notado nada, mas é pouco provável, o que reduz o período do rapto para algo entre 00:45 e 1:27. Vocês sabiam que o sensor de movimento não está funcionando? Indaga Hasbach. O quê? Pergunta Marco, sobressaltado. Vocês têm um sensor de movimento na porta dos fundos, uma lâmpada que acende quando alguém se aproxima. Sabiam que não está funcionando? Não, murmura a esposa. O marido balança a cabeça negativamente. Não, estava funcionando quando vim vê-la. O que aconteceu? Afrouxaram a lâmpada. O detetive Hasbach observa os pais com atenção. Isso me faz crer que a criança foi levada pelos fundos até a garagem, onde um veículo a aguardava. Ele faz uma pausa, mas nem o marido nem a esposa dizem nada. Hasbach percebe que a esposa ainda está tremendo. Onde está o carro de vocês? Pergunta, inclinando-se para a frente. Nosso carro, ecoa Anne. Capítulo 3. O detetive aguarda a resposta. Está na rua, diz Anne. Vocês estacionam na rua mesmo tendo uma garagem nos fundos da casa. Todo mundo faz isso, afirma Anne. É mais fácil do que dirigir pela viela, ainda mais no inverno. A maioria das pessoas consegue uma autorização e estaciona o carro na rua. Entendo, assente Hasbach. Por quê? Pergunta Anne. Que importância tem isso? Provavelmente isso facilitou a vida do sequestrador, explica o detetive. Com a garagem vazia e o portão da garagem aberto, seria relativamente fácil entrar com um carro e botar a criança nele. Isso seria obviamente mais difícil e com certeza mais arriscado. Se houvesse um veículo estacionado aqui, o sequestrador correria o risco de ser visto na viela com a criança. Hasbach nota que o marido ficou ainda mais pálido, se é que isso era possível. Sua palidez é assustadora. Esperamos encontrar pegadas ou marcas de pneu na garagem, acrescenta Hasbach. Você fala como se tudo tivesse sido planejado, observa a mãe. A senhora acha que não foi? Pergunta Hasbach. Eu não sei. Achei que tivessem levado Cora porque a deixamos sozinha em casa, que fosse um crime de oportunidade. Como se a tivessem raptado no parque quando eu não estava olhando. Hasbach assente, como se tentasse compreender seu ponto de vista. Entendo o que a senhora quer dizer. Por exemplo, a mãe que deixa o filho brincando no parque enquanto vai comprar sorvete na carrocinha, e então o filho desaparece. Acontece. Ele faz uma pausa. Mas a senhora deve perceber a diferença que existe nesse caso. Anne o encara com um olhar vago. Hasbach precisa se lembrar de que ela provavelmente encontra-se em estado de choque. Mas ele vê esse tipo de coisa o tempo todo. É seu trabalho. Ele é racional, nem um pouco sentimental. Precisa ser assim para ser eficiente. Encontrará essa criança, viva ou morta, e quem a raptou. De maneira um tanto casual, diz a mãe. A diferença é que a pessoa que raptou sua filha provavelmente sabia que ela estava sozinha. Os pais se entreolham. Mas ninguém sabia, murmura a mãe. Evidentemente é possível que ela tivesse sido raptada mesmo que vocês estivessem dormindo no seu quarto, acrescenta Hasbach. Não sabemos ao certo. Os pais querem acreditar que não é culpa deles, que isso não aconteceu porque deixaram a filha sozinha, que o sequestro teria acontecido de qualquer forma. Vocês sempre deixam o portão da garagem aberto. Pergunta o detetive. Às vezes, responde o marido. Não o fechariam à noite, para impedir algum furto. Não deixamos nada de valor lá. Responde o marido. Quando o carro está na garagem, geralmente trancamos o portão, mas, do contrário, não deixamos muita coisa lá. Todas as minhas ferramentas estão no porão. É um bairro tranquilo, mas as pessoas invadem garagens o tempo todo. Então de que adianta trancar? Qual é o seu carro? Pergunta Hasbach. Um Audi, responde Marco. Por quê? Eu gostaria de dar uma olhada nele. O senhor poderia me emprestar a chave? Marco e Anne se entreolham, confusos. Marco se levanta, vai até a mesinha que fica junto à porta e pega um chaveiro em uma travessa. Entrega ao detetive e volta a se sentar. Obrigado, diz Hasbach, inclinando-se para a frente. Vamos descobrir quem raptou sua filha. O casal o encara. O rosto da mãe inchado por causa do choro, o rosto do pai branco como o de um fantasma,
os olhos injetados por causa da angústia e da bebida. O detetive os observa com atenção, mas não encontra neles nada que possa ser esclarecedor. Hasbach faz sinal para Jennings, e juntos os dois se retiram para ver o carro. O casal permanece sentado no sofá, em silêncio, observando sair da casa. Anne não sabe o que pensar do detetive. Toda essa história do carro. Ele parece estar insinuando algo. Ela sabe que, quando a esposa desaparece, o marido costuma ser o principal suspeito, e provavelmente vice-versa. Mas quando um filho desaparece, será que os pais são os principais suspeitos? Claro que não. Quem faria mal ao próprio filho? Além do mais, os dois têm álibis consistentes. Álibis que podem ser corroborados por Cynthia e Graham. De modo algum eles poderiam ter raptado e escondido a própria filha, é claro. Além do mais, por que fariam isso? Ela sabe que os policiais estão vasculhando o bairro, que eles estão percorrendo as ruas, batendo à porta das casas, interrogando pessoas, arrancando-as de suas camas. Marco entregou à polícia uma foto recente de Cora, tirada poucos dias antes. A imagem mostra uma menininha loura de olhos azuis sorrindo para a câmera. Anne está furiosa com Marco, quer gritar com ele, dar um soco nele. Mas a casa está cheia de policiais, por isso ela se controla. E, quando olha para o rosto pálido e sombrio do marido, percebe que ele já está se culpando. Anne sabe que não conseguirá passar por isso sozinha. Vira-se para ele e desaba em seu peito, chorando. Marco a abraça apertado. Ela sente o corpo trêmulo do marido, ouve as batidas fortes de seu coração. Diz a si mesma que, juntos, vão superar isso. A polícia vai encontrar Cora. Eles vão recuperar a filha. Se não a encontrarem, Anne nunca vai perdoá-lo. O detetive Hasbach sai da casa da família Conte e desce a escada rumo à noite quente de verão, com o detetive Jennings logo atrás. Os dois já trabalharam juntos. Os dois já viram coisas que gostariam de esquecer. Eles seguem para o outro lado da rua, que está cheio de carros estacionados. Hasbach aperta um botão, e os faróis do Audi piscam. Os vizinhos já estão do lado de fora de suas casas, de pijama ou roupão. Eles observam os detetives se aproximarem do veículo da família Conte. Hasbach espera que alguém na rua saiba de alguma coisa, tenha visto algo e se apresente. Em voz baixa, Jennings pergunta, "O que você acha?" "Não estou otimista", responde Hasbach, também em voz baixa. Ele coloca o par de luvas de borracha que Jennings lhe entregou e abre a porta do lado do motorista. Dá uma rápida olhada dentro do veículo e se dirige para a parte de trás sem dizer uma palavra. Jennings o acompanha. Hasbach abre o porta-malas. Os dois dão uma olhada ali dentro. Está vazio. E muito limpo. O veículo tem pouco mais de um ano. Ainda parece novo. "Adoro o cheiro de carro novo", comenta Jennings. Evidentemente, a criança não está ali, o que não significa que não tenha estado, ainda que por um breve instante. Talvez a perícia forense revele fibras do macacão cor-de-rosa ou do DNA da bebê, um fio de cabelo, um pouco de saliva, talvez sangue. Sem um corpo será difícil montar um caso. Mas nenhum pai coloca o filho no porta-malas com boas intenções. Se encontrarem algum sinal da criança desaparecida ali, ele vai se certificar de que os pais apodreçam na cadeia. Por quê? Se tem algo que Hasbach aprendeu durante os anos na polícia é que as pessoas são capazes de qualquer coisa. Hasbach sabe que a bebê pode ter desaparecido antes do jantar. Ainda precisa interrogar os pais detalhadamente sobre o dia anterior. Ainda precisa descobrir quem, além deles, viu a criança por último. Mas ele vai descobrir. Talvez uma babá, uma diarista ou um vizinho, alguém que tenha visto a criança naquele dia. Ele vai confirmar quando a bebê foi vista com vida pela última vez e vai trabalhar a partir daí. Essa história de deixarem a babá eletrônica ligada, de darem uma olhada na menina a cada meia hora enquanto jantavam na casa ao lado, tudo pode ser apenas uma ficção elaborada, uma mentira cuidadosamente criada pelos pais para terem um álibi, para despistar as autoridades. Eles podem ter matado a filha a qualquer hora do dia, deliberado ou acidentalmente, e botado a criança no porta-malas, livrando-se do corpo antes de aparecerem no jantar da casa ao lado. Ou, se ainda estivessem pensando com clareza, talvez sequer a tivessem colocado no porta-malas, mas no banco do carro. Um bebê morto não é tão diferente assim de um bebê vivo e adormecido, dependendo de como a tenham matado. Hasbach sabe que é desconfiado. Não era assim no começo da carreira. "Traga os cães farejadores", diz a Jennings. Capítulo 4. Enquanto Jennings vai falar com os policiais que estão na rua, Hasbach volta para a casa. Ao entrar, vê Anne chorando no sofá e uma policial sentada ao seu lado, abraçando-a. Marco não está com ela. Atraído pelo cheiro de café fresco, ele se dirige à cozinha, nos fundos da casa comprida e estreita. Evidentemente o cômodo foi reformado há pouco tempo. É tudo muito sofisticado, desde os armários brancos até as bancadas de granito e os eletrodomésticos caros. Marco está lá, diante da cafeteira,
de cabeça baixa, esperando o café ficar pronto. Ergue a vista quando o detetive se aproxima, então desvia o olhar, talvez constrangido pela tentativa óbvia de recuperar a sobriedade. Há um silêncio constrangedor. Sem tirar os olhos da cafeteira, no murmúrio, pergunta: "O que você acha que aconteceu com ela?" "Ainda não sei", responde Rasbach. "Mas vou descobrir." Marco serve o café em 3 xícaras de porcelana em cima da bancada de pedra imaculada. Rasbach percebe que a mão dele está trêmula. O dono da casa oferece ao detetive uma das xícaras, a qual ele aceita. Em seguida, Marco vai para a sala com as outras 2 xícaras. Rasbach observa-o se afastar, preparando-se para o que vem pela frente. Casos de sequestro de crianças são sempre difíceis. Para começar, geram um circo na imprensa. E quase nunca terminam bem. Ele sabe que vai precisar pressionar o casal. Faz parte do trabalho. Rasbach nunca sabe o que esperar quando é chamado para um caso, mas, quando resolve o enigma, nunca se surpreende. Parece ter perdido a capacidade de ser surpreendido. Mas sempre foi curioso. Sempre quis saber. Rasbach se serve do leite e do açúcar que Marco deixou para ele e se detém na porta da cozinha com a xícara de café na mão. De onde está? Vê a mesa de jantar e o aparador próximos à cozinha, ambos evidentemente antiguidades. Mais adiante, vê o sofá, estofado com veludo verde escuro, e a parte de trás da cabeça de Anne e de Marco Conte. À direita deles, há uma lareira de mármore, acima do consolo, uma grande pintura a óleo. Rasbach não sabe exatamente do que se trata. O sofá fica diante da janela, mas entre eles há uma mesinha de centro e 2 poltronas confortáveis. O detetive entra na sala e se senta novamente de frente para o casal, na poltrona mais próxima à lareira. Observa as mãos de Marco ainda trêmulas quando ele leva a xícara à boca. Anne apenas segura a xícara no colo, como se não se desse conta de que está segurando algo. Tinha parado de chorar, pelo menos por enquanto. As luzes das viaturas estacionadas lá fora ainda perambulam pelas paredes. A equipe forense trabalha em silêncio e com eficiência. O clima na casa é de diligência, mas também de tristeza. Rasbach tem uma tarefa delicada. Precisa deixar claro para o casal que está trabalhando para eles, fazendo o possível para encontrar a bebê desaparecida. E de fato está fazendo isso, com o restante da equipe. Embora saiba que, na maioria dos casos, quando uma criança desaparece assim, os pais são os responsáveis pelo sumiço. E há fatores nesse caso que o deixam desconfiado. Mas ele vai manter a mente aberta. "Sinto muito mesmo", começa. "Eu nem imagino como deve ser difícil para vocês." Anne olha para ele. A solidariedade faz seus olhos imediatamente se encherem de lágrimas. "Quem sequestraria nossa filha?" pergunta ela, desesperada. "É o que precisamos descobrir", responde Rasbach, deixando a xícara na mesinha de centro e pegando o caderno. "Essa pergunta pode parecer muito óbvia, mas vocês fazem alguma ideia de quem poderia tê-la raptado?" Ambos o encaram. A ideia é absurda. No entanto, o rapto de fato aconteceu. "Vocês notaram algum desconhecido andando pela vizinhança, alguém que mostrasse interesse pela menina?" Os 2 negam com a cabeça. Fazem alguma ideia de quem poderia querer fazer mal a ela? O detetive olha de Anne para Marco. Os 2 negam novamente com a cabeça, perplexos. "Por favor, pensem", pede Rasbach. "Levem o tempo que for necessário. Tem de haver um motivo. Sempre tem um motivo. Só precisamos descobrir qual é." Marco parece estar prestes a falar, mas pensa melhor. "O que foi?" pergunta Rasbach. "Agora não é hora de hesitar." "Seus pais", diz Marco, por fim, virando-se para a esposa. "O que têm meus pais?" questiona ela, surpresa. "Eles têm dinheiro. E daí?" Ela não parece entender aonde ele quer chegar. "Eles têm muito dinheiro", frisa Marco. "Lá vamos nós", pensa Rasbach. Anne encara o marido, atordoada. Talvez seja uma ótima atriz. "Como assim?" pergunta ela. "Você acha que alguém teria raptado Cora para?" Rasbach os observa com atenção. A fisionomia de Anne se altera. "Isso seria bom", considera ela, olhando para o detetive. "Não seria? Se só quiserem dinheiro, posso recuperar minha filha. Não fariam mal a ela." A esperança em sua voz é dolorosa. Rasbach está quase convencido de que ela não tem nada a ver com a situação. "Ela deve estar muito assustada", exclama Anne, desatando a chorar. Rasbach quer perguntar sobre os pais dela. O tempo é essencial em casos de sequestro. Vira-se para Marco. "Quem são eles?" "Alice e Richard Dries", responde Marco. "Richard é o padrasto." Rasbach escreve os nomes no caderninho. Anne se recompõe. "Meus pais têm muito dinheiro." "De quanto dinheiro estamos falando?" quer saber Rasbach. "Não sei exatamente." "Milhões." "Pode ser um pouco mais precisa." "Acho que devem ter uns 15 milhões de dólares. Mas ninguém sabe disso." Rasbach olha para Marco. Ele está inexpressivo. "Quero ligar para minha mãe", diz Anne. Ela olha para o relógio no consolo da lareira, e Rasbach acompanha seu olhar. São 2h15 da manhã. Anne tem uma relação complicada com os pais.
Quando ela e Marco têm alguma desavença com eles, o que acontece com frequência, Marco diz que a relação dela com os pais se tornou insustentável. Talvez sim, mas eles são os únicos que ela tem. Ela precisa dos dois. Tenta sempre agir da melhor maneira possível, mas não é fácil. Marco vem de uma família totalmente diferente, grande, barulhenta. São efusivos quando se veem, o que é raro. Os pais dele vieram da Itália para Nova York antes de Marco nascer e são donos de uma lavanderia. Não são ricos, mas vivem bem. Não se intrometem na vida do filho como os pais endinheirados de Anne se intrometem na vida dela. Marco e os 4 irmãos precisaram trabalhar desde cedo, pois foram expulsos do ninho. Marco é independente desde os 18 anos. Bancou a universidade. Vê os pais de vez em quando, mas eles não fazem parte de sua vida. Ninguém consideraria que ele tem origem pobre, a não ser os pais de Anne e seus amigos ricaços do Granville Golf Country Club. Marco vem de uma família honesta de classe média, de pessoas trabalhadoras que se deram bem na vida, mas não muito. Nenhum dos amigos de Anne, seja da faculdade ou da galeria de arte onde ela trabalhava, considera que Marco veio de uma família humilde. Apenas pessoas muito ricas o viriam assim. E a mãe de Anne é muito rica. O pai, Richard Dries, na verdade, padrasto. O pai morreu num acidente trágico quando Anne tinha 4 anos. É um empresário bem-sucedido, mas a mãe, Alice, é milionária. Os pais de Anne usufruem do dinheiro, têm amigos ricos. Moram em uma casa em um dos bairros mais nobres da cidade. São sócios do Granville Golf Country Club. Têm carros de luxo e passam férias em hotéis 5 estrelas. Colocaram Anne em uma escola particular para meninas, depois, em uma boa universidade. Quanto mais velho o pai fica, mais ele gosta de fingir que fez aquela fortuna, mas não é verdade. O status subiu à sua cabeça. Ele se tornou uma pessoa muito orgulhosa. Quando Anne começou a namorar Marco, os pais agiram como se fosse o fim do mundo. Marco parecia o protótipo do bad boy. Era perigosamente atraente, a pele bem clara para um descendente de italianos, com cabelo preto, olhos misteriosos e uma aparência rebelde, ainda mais quando não se barbeava. Mas os olhos se iluminavam quando via Anne, e ele tinha um sorriso maravilhoso. E a maneira como a chamava de meu amor. Ela não resistiu. A primeira vez que ele apareceu na casa dos pais dela para buscá-la foi um dos momentos decisivos da juventude de Anne. Ela tinha 22 anos. A mãe vinha lhe falando de um rapaz simpático, advogado, filho de uma amiga, que estava interessado em conhecê-la. Sem paciência, Anne explicou que já estava namorando Marco. Tudo bem, Was, disse a mãe. Mas o quê? Interrompeu Anne, cruzando os braços. Você não pode estar levando esse caso a sério, insistiu a mãe. Anne ainda se lembra da expressão dela. Desilusão, constrangimento. A mãe pensava nas aparências, em como explicaria às amigas que a filha estava namorando um rapaz que não tinha berço, que trabalhava de barman no bairro italiano da cidade e andava de moto. A mãe se esquecia do diploma de administração de Marco, obtido na mesma universidade que ela considerará boa o bastante para a filha. Eles não achavam admirável o fato de ele trabalhar à noite para pagar a faculdade. Talvez ninguém nunca fosse bom o suficiente para sua filhinha. E então foi perfeito. Marco surgiu com sua Ducati, e Anne saiu correndo da casa dos pais para os braços dele, a mãe observando-os por trás da cortina. Ele lhe deu um beijão, ainda sentado na moto, e lhe entregou o capacete. Ela subiu na moto, e os dois foram embora levantando poeira. Foi nesse momento que Anne chegou à conclusão de que estava apaixonada. Mas não temos 22 anos para sempre. A gente cresce. As coisas mudam. Quero ligar para minha mãe, repete Anne. Aconteceu tanta coisa. Faz menos de 1 hora que os dois voltaram para casa e se depararam com o berço vazio. Marco pega o telefone, entrega-o a Anne e volta a se sentar no sofá, de braços cruzados, tenso. Ela agarra o aparelho e começa a chorar outra vez, antes mesmo de acabar de discar os números. A mãe atende. Mãe, diz Anne, caindo no choro. Anne, o que aconteceu? Ela finalmente consegue dizer. Alguém raptou Cora. Meu Deus! Exclama a mãe. A polícia está aqui. Vocês podem vir. Claro, estamos indo. Espere aí. Seu pai e eu estamos indo. Anne desliga o telefone e continua chorando. Os pais estão vindo. Sempre a ajudaram, mesmo quando estavam furiosos com ela. Vão ficar furiosos agora, com ela e com Marco, mas sobretudo com Marco. Adoram Cora, a única neta. O que vão pensar quando souberem o que eles fizeram? Eles estão vindo, avisa Anne. Ela encara o marido, mas em seguida desvia o olhar. Capítulo 5. Marco se sente um pária. É uma sensação que costuma ter quando os pais de Anne estão por perto. Mesmo nesse momento, com Cora desaparecida, ele se sente ignorado, enquanto os três, sua esposa aflita, a mãe dela, sempre sensata,
e o pai arrogante formam a já conhecida tríade. Às vezes, sua exclusão é sutil, outras, nem tanto. Ele sabia no que estava se metendo quando se casou com Anne, mas achou que conseguiria conviver com isso. Ele está no canto da sala, feito um inútil, observando a esposa. Anne está sentada no meio do sofá, com a mãe ao lado, consolando-a. O pai está um pouco mais distante, sentado ereto, afagando o ombro da filha. Ninguém olha para Marco. Ninguém oferece consolo a ele. Ele se sente deslocado na própria casa. Mas, pior do que isso, sente-se apavorado. Tudo o que quer é sua pequena Cora de volta ao berço. Quer que nada disso tivesse acontecido. Sente os olhos do detetive fixos nele. Ele é o único que está prestando atenção em Marco, que, por sua vez, o ignora, embora saiba que provavelmente não deveria fazer isso. Sabe que é um suspeito. O detetive vem insinuando isso desde que chegou. Marco ouviu os policiais murmurando sobre a possibilidade de trazerem cães farejadores. Ele não é idiota. Só vão fazer isso porque acham que Cora estava morta antes de desaparecer. A polícia evidentemente deve achar que ele e Anne mataram a própria filha. Que tragam os cães. Ele não está com medo. Talvez a polícia lide com esse tipo de situação todo dia, com pais que matam os filhos, mas ele nunca faria mal à sua bebê. Cora é tudo para ele. É a luz de sua vida, sua única fonte de alegria. Sobretudo nos últimos meses, quando as coisas começaram a desmoronar e Anne ficou cada vez mais perdida e deprimida. Ele quase não reconhece a esposa. O que aconteceu com a mulher bonita e encantadora com quem se casou? Tudo deu errado. Mas ele e Cora têm um vínculo próprio. Estão esperando essa tempestade passar, esperando mamãe voltar ao normal. Os pais de Anne vão detestá-lo ainda mais. Eles vão perdoar Anne. São capazes de perdoá-la por quase tudo, até mesmo por abandonar a filha a um predador. Até isso. Mas nunca vão perdoá-lo. Serão estoicos diante da adversidade. Sempre são estoicos, ao contrário da filha, que é emotiva. Talvez até salvem Anne e Marco de seus próprios erros. É o que mais gostam de fazer. Nesse mesmo instante, ele observa o pai de Anne olhando para a frente, com a testa franzida, concentrado no problema. Problema que Marco criou, tentando resolvê-lo. Pensando em como vencer o desafio e se sair triunfante. Talvez possa mostrar a Marco, mais uma vez, sua superioridade. Marco detesta o sogro. O sentimento é mútuo. Porém, o mais importante é trazer Cora de volta. É só o que importa. Eles formam uma família complicada, difícil, na opinião de Marco, mas todos adoram a bebê. Ele pisca para conter as lágrimas. O detetive Rasbach percebe a hostilidade que existe entre os pais de Anne e o genro. Na maioria dos casos, uma crise dissipa esse tipo de adversidade, mesmo que por um breve período. Mas eles não estão passando por uma crise comum. Os pais deixaram a filha sozinha em casa, e ela foi raptada. Ao observar a família reunida no sofá, ele percebe que a filha adorada será absolvida pelos pais de qualquer culpa. O marido é o providencial bode expiatório. Será responsabilizado sozinho, justa ou injustamente. E parece saber disso. O pai de Anne se levanta do sofá e se aproxima de Rasbach. Ele é alto. Tem os ombros largos e cabelo grisalho e curto. Uma segurança quase agressiva. Detetive. Rasbach, informa ele. Richard Dries. O homem estende a mão. Diga. O que vocês estão fazendo para encontrar minha neta? Ele fala em voz baixa, mas com autoridade. Um homem acostumado a estar no comando. Temos policiais fazendo busca na área, interrogando todas as pessoas, procurando testemunhas, informa Rasbach. Uma equipe forense está vasculhando a casa e os arredores. Espalhamos a descrição da bebê pela cidade e pelo país. As pessoas logo vão saber pela cobertura da imprensa. Talvez tenhamos sorte de encontrar algo em câmeras de segurança. Ele faz uma pausa. Esperamos ter alguma pista em breve. Estamos fazendo todo o possível, mas provavelmente não vai ser o suficiente para salvar sua neta, pensa Rasbach. Ele sabe por experiência própria que em geral as investigações são demoradas, a menos que haja uma descoberta significativa nas primeiras horas. A menininha não tem muito tempo, se é que ainda está viva. Dries se aproxima ainda mais e está tão perto de Rasbach que o detetive sente o cheiro de sua loção pós-barba. Olhando por cima do ombro do detetive para a filha, Dries pergunta no murmúrio. Vocês já pensaram que ela pode ter sido raptada por um pervertido? Rasbach encara o homem. Ele é o único que disse o impensável. Estamos de olho em todos de que temos notícia, mas sempre há aqueles que não conhecemos. Isso vai acabar com a minha filha, resmunga Richard Dries, ainda olhando para Anne. Rasbach pergunta se o pai sabe da depressão pós-parto da filha. Talvez não seja a hora de perguntar sobre isso. Sua filha mencionou que vocês têm bastante dinheiro. É verdade. Pode-se dizer que sim, responde Dries, olhando para Marco, que não retribui o olhar porque sua atenção está voltada para a esposa. O senhor acha que pode ser um crime motivado por dinheiro? Pergunta Rasbach. O homem parece surpreso, mas logo considera a questão. Não sei. Você acha que é isso? Rasbach meneia a cabeça.
Ainda não sabemos. Certamente é uma possibilidade. Ele deixa Dries pensar no assunto por um instante. Consegue pensar em alguém, talvez uma pessoa do trabalho, que tenha algum ressentimento contra o senhor. Você está sugerindo que minha neta foi raptada por minha causa. Dries parece perplexo. Só estou perguntando. Richard Dries não descarta a ideia de imediato. Ou o ego dele é muito grande, pensa Rasbach, ou fez inimigos suficientes ao longo dos anos para considerar essa possibilidade. Por fim, nega com a cabeça. Não consigo pensar em ninguém que faria isso. Não tenho nenhum inimigo, pelo que sei. É pouco provável, mas já vi coisas mais estranhas. Em tom casual, Rasbach pergunta. O senhor trabalha com o quê, senhor Dries? Tenho uma empresa de empacotamento. Ele encara o detetive. Precisamos encontrar Cora. É minha única neta. Põe a mão no ombro de Rasbach. Mantenha-me informado. Está bem? Ele entrega um cartão de visita e se afasta. Pode me ligar a qualquer hora. Quero saber o que está acontecendo. Alguns instantes depois, Jennings se aproxima de Rasbach e cochicha em seu ouvido. Os cães chegaram. O detetive assente, deixa a família na sala e vai para a rua se encontrar com o adestrador de cães. Há uma caminhonete da unidade K9 estacionada diante da casa. Ele reconhece o adestrador, um policial chamado Temple. Já trabalhou com ele. É um homem bom, competente. O que temos aqui? Pergunta Temple. Uma bebê desapareceu em algum momento depois da meia-noite. Responde Rasbach. Temple assente. Sério. Ninguém gosta de casos de crianças desaparecidas. 6 meses de vida, ainda não anda. Esse não é o caso de uma criança que acorda no meio da noite, sai na rua, fica cansada e se esconde no galpão de um jardim. Se fosse assim, eles usariam os cães para seguir o cheiro dela. Mas dessa vez a bebê foi levada por alguém. Rasbach solicitou os cães farejadores para descobrir se a criança estava morta dentro da casa ou do carro. Cães bem treinados são capazes de detectar indícios de que alguém morreu em superfícies e em roupas em até 2 ou 3 horas depois do ocorrido. As substâncias químicas do corpo mudam depressa com a morte, mas não imediatamente. Se a bebê foi assassinada e logo em seguida retirada dali, os cães não vão sentir o cheiro. Mas, se a menina foi morta e demorou para ser levada do local, vale a pena tentar. Rasbach sabe que a informação que os cães podem fornecer é inútil do ponto de vista comprobatório, sem outras provas que a corroborem, como o corpo. Mas está desesperado para ter qualquer informação que puder. É um profissional que se vale de todas as ferramentas investigativas possíveis. É implacável na busca da verdade. Precisa saber o que aconteceu. Temple o encara. Vamos começar. Ele abre a caçamba da caminhonete. 2 cachorros saltam, Spring Spaniels ingleses pretos e brancos. Temple usa as mãos e a voz para dar os comandos aos animais, que não usam coleira. Vamos começar pelo carro, propõe Rasbach. Ele os conduz ao Audi da família Conte. Os cachorros se sentam ao lado de Temple, muito obedientes. A equipe forense já está ali. Ao ver os cães, todos recuam em silêncio. Já terminaram aqui? Os cachorros podem dar uma verificada. Pergunta Rasbach ao chefe da equipe forense. Terminamos. Sim. Fiquem à vontade. Responde. Vão, ordena Temple aos cães. Os animais começam a trabalhar. Contornam o veículo, farejando, entram no porta-malas, no banco de trás, no banco da frente e logo saltam para fora. Sentam-se ao lado do adestrador e olham para ele. Temple dá a eles uma recompensa e balança a cabeça. Aqui não tem nada. Vamos tentar lá dentro, diz Rasbach, aliviado. Ele torce para que a bebê desaparecida ainda esteja viva. Quer estar enganado em relação aos pais. Quer encontrá-la. Em seguida, lembra-se de não ter falsas esperanças. Precisa ser objetivo. Não pode se dar ao luxo de se envolver emocionalmente nos casos. Senão, nunca sobreviveria. Os cães farejam o ar o tempo todo ao subirem a escada e entrarem na casa. Uma vez lá dentro, o adestrador os conduz ao andar de cima. Eles começam pelo quarto da bebê. Capítulo 6. Anne se sobressalta quando os cães entram na casa, desvencilha-se do abraço da mãe e se levanta, sem muito equilíbrio. Observa em silêncio o adestrador subir a escada com os animais. Ela nota a presença de Marco atrás de si. Eles trouxeram cães farejadores, murmura. Graças a Deus. Talvez agora descubram alguma pista. Sente o toque do marido em seu braço, mas também se desvencilha dele. Quero ver. Rasbach ergue a mão. É melhor a senhora ficar aqui e deixar os cachorros fazerem o trabalho deles, diz o detetive gentilmente. Quer que eu pegue alguma roupa dela? Pergunta a Anne. Alguma coisa que ela tenha usado há pouco tempo, que ainda não tenha sido lavada. Posso buscar lá embaixo, na lavanderia. Eles não são cães farejadores comuns, diz Marco. Como assim? Pergunta a Anne, virando-se para ele. Não são cães farejadores comuns, repete Marco. São cães especializados em busca de cadáveres. Ela finalmente compreende.
Vira-se para o detetive, o rosto lívido. Você acha que nós matamos nossa filha? A reação explosiva deixa todos aturdidos. Ficam paralisados pelo choque. Anne vê a mãe levar a mão à boca. O pai parece transtornado. Isso é um absurdo! Exclama Richard Dries, com o rosto vermelho. Vocês não podem achar que Anne faria mal à própria filha. O detetive não diz nada. Anne volta a olhar para o pai. Ele sempre a protegeu, desde que ela se entende por gente. Mas agora não há muito que ele possa fazer por ela. Alguém raptou Cora. Anne se dá conta de que é a primeira vez na vida que vê o pai com medo. Será que está com medo por Cora? Ou será que está com medo por ela? A polícia realmente acha que ela matou a própria filha. Anne não se atreve a olhar para a mãe. Vocês precisam fazer seu trabalho e encontrar minha neta. Grita Richard para o detetive, usando a hostilidade como uma nítida tentativa de disfarçar o nervosismo. Ninguém diz nada por um tempo. O momento é tão estranho que ninguém consegue pensar em nada para dizer. Apenas ouvem o barulho das patas dos cães riscando o chão de tábua corrida do andar de cima. Estamos fazendo tudo o que podemos para encontrar sua neta, garante Rasbach. Por fim, Anne está terrivelmente tensa. Quer a filha de volta. Quer Cora de volta ilesa. Não suporta imaginar a filha sofrendo, sendo machucada. Sente que pode desmaiar a qualquer momento e afunda de novo no sofá. Imediatamente, a mãe a abraça. A mãe de Anne se recusa a olhar para o detetive. Os cães descem a escada. Anne ergue os olhos e se vira para observá-los. O adestrador faz um gesto com a cabeça. Os cachorros entram na sala, e Anne, Marco, Richard e Alice ficam completamente imóveis, como se não quisessem chamar a atenção deles. Anne continua petrificada no sofá enquanto os cães, farejando o ar e andando pelos tapetes, vasculham a sala. Os animais se aproximam para cheirá-la. Há um policial atrás dela, para avaliar a reação dos cães, talvez esperando para prender o casal em flagrante. E se os cachorros começarem a latir? Pergunta-se Anne, apavorada. Tudo está girando. Anne sabe que ela e Marco não mataram a filha, mas se sente impotente e com medo. E os cachorros farejam o medo. Lembra-se disso nesse instante, ao fitar os olhos quase humanos deles. Os cães farejam sua roupa. Ela sente o hálito deles, quente e fétido, e se retrai. Tenta não respirar. Em seguida, eles se afastam dela e se aproximam de seus pais, e então de Marco, que está sozinho, junto à lareira. Anne se recosta no sofá, aliviada com o fato de os cachorros aparentemente não terem encontrado nada na sala nem na sala de jantar. Eles seguiram para a cozinha. Anne ouve as patas no piso da cozinha, mas logo eles descem a escada dos fundos, em direção ao porão. Rasbach sai da sala para acompanhá-los. A família permanece ali, esperando que isso termine. Anne não quer olhar para ninguém, por isso olha o relógio no consolo da lareira. A cada minuto que passa, perde as esperanças. Sente a filha se afastar ainda mais dela. Ouve a porta dos fundos se abrindo. Imagina os cachorros farejando o quintal, o jardim, a garagem e a rua. Seus olhos se mantêm fixos no relógio no consolo, mas o que ela vê são os cães na garagem, cheirando vasos de cerâmica quebrados e ancinhos enferrujados. Está tensa, os ouvidos atentos, à espera de latidos. Aguarda, preocupada. Pensa no sensor de movimento desativado. Por fim, Rasbach volta para a sala. Os cães não encontraram nada, anuncia. É uma boa notícia. Anne sente o alívio da mãe ao seu lado. Agora podemos levar a sério a busca pela minha neta? Pergunta Richard Dries. Estamos levando a sério a busca por sua neta, pode acreditar, retruca o detetive. Então, diz Marco, com certa amargura, o que acontece agora? O que podemos fazer? Teremos que fazer muitas perguntas a vocês dois, explica Rasbach. Talvez saibam de algo que não compreendam, mas que vai ajudar. Descrente, Anne olha para Marco. O que nós podemos saber? E precisamos que vocês falem com a imprensa. Alguém pode ter visto alguma coisa, ou pode ver alguma coisa amanhã, ou no dia seguinte. E, se a notícia não se espalhar, essa pessoa não vai saber do que se trata. Tudo bem, diz Anne tacitamente. Ela faria qualquer coisa para recuperar a filha, por mais que morresse de medo de falar com a imprensa. Marco também concorda, mas parece nervoso. Por um instante, Anne pensa em seu cabelo sem brilho, em seu rosto inchado. Marco segura sua mão e a aperta com força. E uma recompensa, sugere o pai de Anne. Poderíamos oferecer uma recompensa em troca de informação. Vou me encarregar disso. Se alguém tiver visto alguma coisa e não quiser se envolver, talvez pense duas vezes se houver dinheiro. Obrigado, diz Marco. Anne apenas assente. O celular de Rasbach toca. É o detetive Jennings, que foi encarregado de bater de porta em porta na vizinhança. Talvez a gente tenha uma pista, anuncia ele. Rasbach sente um aperto familiar no peito. Eles estão desesperados por uma pista. Sai apressado da casa da família Conte. Em poucos minutos, chega a uma casa na rua de trás. Jennings está esperando por ele na entrada. Bate a porta de novo, que se abre imediatamente.
revelando uma mulher que aparenta ter uns 50 anos. É claro que ela foi acordada no meio da noite. Está usando um roupão, e o cabelo foi preso com grampos. Jennings a apresenta como Paula Dempsey. Sou o detetive Rasbach, diz ele, mostrando distintivo à mulher. Ela os convida a ir até a sala, onde o marido está sentado numa poltrona, usando uma calça de pijama, com o cabelo desgrenhado. A senhora Dempsey viu uma coisa que pode ser importante, informa Jennings. Quando todos se sentam, ele se vira para ela. Conte ao detetive Rasbach o que a senhora me contou. O que viu? Está bem. Ela passa a língua pelos lábios. Eu estava no banheiro lá de cima. Eu me levantei para pegar uma aspirina, porque minhas pernas estavam doendo por causa do trabalho que faço no jardim durante o dia. Rasbach assente, incentivando-a a falar. Está fazendo tanto calor esta noite que deixamos a janela do banheiro aberta para entrar uma brisa. A janela dá para a rua. A casa da família Conte fica logo aqui atrás, um pouco mais para lá. Rasbach assente outra vez. Já havia notado a disposição da casa em relação à da família Conte. Ouve com atenção. Por acaso, olhei pela janela. Dá para ver bem a rua, porque eu não tinha acendido a luz do banheiro. E o que a senhora viu? Pergunta Rasbach. Um carro. Vi um carro na viela. Qual era o carro exatamente? E em que direção seguia? Estava vindo da direção da residência dos Conte, passando pela minha casa. Talvez tenha saído da garagem deles, ou de qualquer outra casa da rua. Qual era o carro? Pergunta Rasbach novamente, pegando o caderno. Não sei. Não entendo muito de carros. Queria que meu marido tivesse visto. Ele poderia ser de mais ajuda. Ela olha para o marido no sofá, que dá de ombros. Mas claro que na hora achei que não fosse nada demais. Pode descrevê-lo? Era um carro pequeno, acho que de cor escura, mas não estava com os faróis acesos. Por isso chamou minha atenção. Achei estranho os faróis não estarem acesos. A senhora viu o motorista? Não. Sabe dizer se havia alguém no banco do carona? Acho que não havia ninguém, mas não tenho certeza. Não deu para ver muita coisa. Acho que podia ser um carro elétrico ou híbrido, porque era muito silencioso. Tem certeza? Não, não tenho certeza. Mas normalmente dá para ouvir o som vindo da rua. E o carro era muito silencioso. Talvez estivesse apenas bem devagar. E a que horas foi isso? A senhora sabe. Vi o relógio quando me levantei. Tenho um relógio digital na mesinha de cabeceira. Era 00:35. Tem certeza absoluta da hora? Tenho. Absoluta. A senhora se lembra de mais algum detalhe do carro? Qualquer coisa. Pergunta Rasbach. Era um carro de 2 portas. Ou de 4? Desculpe, lamenta ela. Não lembro. Não percebi. Mas era pequeno. Eu gostaria de dar uma olhada na janela do banheiro. Se a senhora não se importar, pede Rasbach. Claro. Ela os conduz ao banheiro no andar de cima, nos fundos da casa. Rasbach olha pela janela aberta. A vista é boa, dá para ver claramente a rua. Ele nota a garagem da família Conte à esquerda, cercada pela fita de isolamento amarela da polícia. O portão da garagem continua aberto. Que falta de sorte a senhora Dempsey não ter olhado para fora 2 minutos antes. Talvez tivesse visto o carro de faróis apagados saindo da garagem da família Conte, se é que o veículo realmente havia saído dali. Se Rasbach ao menos tivesse uma testemunha que afirmasse ter visto um carro saindo da garagem da família Conte à 00:35. Mas o carro poderia ter saído de qualquer lugar. Rasbach agradece a Paula e seu marido, deixa seu cartão de visita e vai embora com Jennings. Os dois param diante da casa. O céu está começando a clarear. O que você acha? Pergunta Jennings. Interessante, diz Rasbach. A hora. E o fato de os faróis estarem apagados. O outro detetive assente. Marco deu uma olhada na filha à 00:30. O carro estava vindo da direção da garagem da família Conte à 00:35, com os faróis apagados. Um possível cúmplice. Os pais acabam de se tornar os principais suspeitos. Peça a alguns policiais que falem com todas as pessoas que têm garagem com acesso a essa rua. Quero saber quem estava dirigindo um carro à 00:35. E peça para tentarem descobrir especificamente se, a essa hora, havia alguém olhando pela janela. Talvez alguém tenha visto alguma coisa. Tudo bem, responde Jennings, assentindo. Anne segura com força a mão de Marco. Está quase hiperventilando antes de ir falar com a imprensa. Sentou-se e colocou a cabeça entre os joelhos. São 7 da manhã, poucas horas depois do desaparecimento de Cora. Há vários fotógrafos e jornalistas esperando na rua. Anne é uma pessoa reservada, e esse tipo de exposição na mídia é terrível para ela. Nunca quis atenção, mas eles precisam despertar o interesse da imprensa. Precisam estampar o rosto de Cora em todos os jornais, na televisão e na internet. Não é possível que uma bebê seja raptada no meio da noite sem que ninguém note. É uma vizinhança movimentada. Com certeza vai aparecer alguém com alguma informação. Anne e Marco precisam fazer isso, embora saibam que serão alvo de críticas severas depois que tudo for divulgado.
São os pais que abandonaram a filha, que a deixaram sozinha em casa, uma bebê. E então alguém a raptou. Eles são a atração da semana. Optaram por uma declaração escrita, elaborada na mesinha de centro com a ajuda do detetive Rasbach. A declaração não menciona o fato de que a bebê estava sozinha em casa na hora do sequestro, mas Anne não tem dúvida de que esse fato logo vai vir à tona. Tem a sensação de que, assim que a imprensa invadir a vida deles, não terá mais volta. Nada será privado. Ela e Marco ficarão famosos, seus rostos estampados nas páginas dos tabloides. Ela está com medo e com vergonha. Eles saem de casa e param na escada. O detetive Rasbach está ao lado de Anne, o detetive Jennings, ao lado de Marco. Anne busca apoio no braço do marido, como se estivesse prestes a desabar. Eles combinaram que Marco vai ler a declaração. Anne simplesmente não conseguiria fazer isso. É como se o vento fosse capaz de derrubá-la. Marco observa a multidão de repórteres, parece se encolher e volta a olhar para o papel que treme visivelmente em suas mãos. Os flashes disparam ininterruptamente. Anne ergue a cabeça, desorientada. A rua está cheia de repórteres, carros, câmeras de televisão, técnicos, equipamentos, fios e pessoas estendendo microfones na direção deles, de seus rostos com expressões falsas. Ela já viu isso na televisão, mas agora é ela que está ali. Não parece real, como se não estivesse acontecendo com ela, mas com outra pessoa. Sente-se estranha, absorta, como se estivesse ali na escada e, ao mesmo tempo, observando tudo de longe, do alto. Marco ergue a mão para indicar que quer falar. O grupo de jornalistas de repente fica em silêncio. Eu gostaria de ler uma declaração, murmura ele. Mais alto, grita alguém da calçada. Vou ler uma declaração, diz Marco, mais alto e com mais clareza. Então começa a ler, a voz ganhando força. Essa madrugada, em algum momento entre 00:30 e 01:30, uma linda bebê, Cora, foi raptada de seu berço por uma ou mais pessoas desconhecidas. Ele faz uma pausa para se recompor. Ninguém dá um pio. Ela tem 6 meses. Cabelo louro, olhos azuis. E pesa cerca de 7 quilos. Estava usando fralda descartável e um macacão cor-de-rosa clarinho. Uma manta branca também desapareceu do berço. Nós amamos Cora mais que tudo. Queremos nossa menininha de volta. Pedimos a quem quer que a tenha levado que, por favor, traga nossa filha de volta, ilesa. Marco ergue a cabeça. Está chorando e precisa interromper a leitura para enxugar as lágrimas. Anne chora baixinho ao seu lado, olhando para o mar de rostos. Não temos ideia de quem sequestraria nossa filhinha linda e inocente. Estamos pedindo sua ajuda. Se você sabe ou viu qualquer coisa, por favor ligue para a polícia. Oferecemos uma boa recompensa em troca de informações que nos ajudem a recuperar nossa filha. Obrigado. Marco se vira para Anne, e os dois desabam nos braços um do outro, enquanto os flashes continuam disparando. De quanto é a recompensa? Pergunta alguém.